do pedagogo. Essa conferência será proferida pelo professor Dr. Marco Silva, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, reconhecido por suas contribuições às práticas interativas e à cultura digital na educação, dialogando nesta oportunidade com o legado de Paulo Freire e os desafios éticos da inteligência artificial. Professor, convido para compor essa mesa. Tu não vai enxergar nada. Eles não querem sair do palco, né? Interessante isso. Podiam sentar ali. Ai, gente, que alegria estar aqui com vocês. Eu adoro essa cidade. Eu já disse para todo mundo que aqui morrerei. Uma alegria enorme. Vocês não têm ideia o calor humano que eu recebi ali fora. A reitora, a vice-reitora, a diretora da faculdade. É uma delícia, né? Vocês são normalmente assim ou é só com visitas? Sempre assim. Com os alunos, com os colegas. Okay. Só queria saber isso. Então, gente, olha, eu venho já faz, sei lá, uns 3 anos que eu venho estudando inteligência artificial na sala de aula. Recentemente publiquei uma coisa que eu vou divulgar para vocês aqui, e agora, dia 9, vai sair uma segunda publicação sobre o assunto. Sendo que essa do dia 9, eu já queria ver depois articulações possíveis com vocês aqui, que é exatamente um texto sobre letramento para o uso pedagógico da IA generativa na escola básica. Então, venho discutindo muito como preparar professores na licenciatura, né, para atuarem exatamente com IA na sala de aula. Em geral, as pessoas não atuam porque não conhecem ou não atuam porque têm medo, né? Às vezes os estudantes vão copiar tudo, e que agora é mais fácil, se você quiser fazer Ctrl+C, Ctrl+V, agora é muito mais fácil, né? Menos trabalhoso para o estudante. Então, muitos professores rejeitam por isso. Há diversos vídeos na internet, no TikTok, por exemplo, no YouTube, mostrando professores enlouquecidos porque os estudantes copiaram as suas produções. Então, eu não sei se aquilo ali é criação de IA, mas tem um professor que pega um laptop e joga assim no quadro, pá, espartilha. Acho que vocês já viram essa cena. Então, está acontecendo mesmo, né, esse mal-estar, essa preocupação dos professores. Eu conheço 2 professores que estão acelerando a aposentadoria porque os trabalhos vêm todos excelentes. Eles dizem assim, bem escritos, né, sem nenhum erro. Inclusive, uma professora falou assim, meus alunos nunca usaram travessão. Agora os textos todos vêm cheios de travessão. Então, olha, tem muitos professores, né, decepcionados. Aliás, tirem os travessões. Já fica claro que você está usando o ChatGPT. Bota vírgula. Então, eu entendo, né, as preocupações, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa enfrentar a potência, utilizando essa potência em favor da educação autêntica. É isso que eu vou tentar mostrar aqui hoje.
tá? A gente tem que denunciar, denunciar, né, os malefícios, os usos não éticos, medonhos. Há um professor em São Paulo, que eu vou me lembrar o nome dele, ele acabou de publicar um livro sobre como as IAs agora vão favorecer as guerras, as matanças, muito mais precisas e certeiras. Então as IAs têm contribuições terríveis, mas têm também potências extremamente bem-vindas. Eu quero mostrar isso para vocês hoje, e vocês no final da minha fala vão dizer: procede ou não procede? Ok? E qual a contribuição que eu gostaria aqui de vocês futuramente, em breve, né? Vamos tentar levar essa proposta de letramento para algumas escolas básicas aí da Bahia e verificar se a coisa dá certo, se não dá certo, se é possível usar ou não. Ok? É essa coisa que eu vou mostrar aqui hoje. Mas antes de... cadê? Deu tilt? Bem agora? Não. Enquanto isso, bebo uma aguinha. Eu encontrei uma estratégia de melhor apresentar a coisa que eu estou querendo mostrar, que é exatamente o tal letramento. Letramento para o uso de IA na escola básica. Vamos ver se vocês vão concordar com isso. Eu fui ao Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, e lá encontrei uma exposição muito interessante de uma artista baiana. O título da exposição é aquele lá, ó, Álbum de Desesquecimentos. Aí eu começo a perceber que ela está mostrando muitas mulheres pretas, certamente no contexto da senzala, da escravidão, século XIX, né? Como se fossem fotos mesmo, como você está vendo aqui. E o mais interessante é que eu fiquei me perguntando quando vi isso, será que existem mesmo aqueles fotógrafos do século XIX? Não sei se você sabe, o Dom Pedro II é quem trouxe a máquina fotográfica para o Brasil, né? Incentivou fotógrafos a virem aqui, fotógrafos europeus, a virem aqui registrar esse país. Eu fiquei me perguntando, será que Marc Ferrer, que era um grande fotógrafo, foi trazido para o Brasil registrar, será que ele fez essa foto? Fiquei me perguntando. Depois eu fui entender que se tratava de um projeto da artista visual baiana Mayara Ferrão, que utiliza a inteligência artificial para reconstruir, reimaginar histórias de afeto entre mulheres negras, indígenas, durante o período colonial brasileiro. Ou seja, tudo criado por IA. Qual a pretensão dessa artista baiana, gente, que deve ter o quê? Uns 30 anos no máximo? E olha, foi aceita pela curadoria do Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro. É um povo muito criterioso. Então essa galera que escolhe que arte vai ser exposta no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, estão lá as obras da Mayara Ferrão. Que obras são essas? Mulheres originárias, né? A gente não fala mais indígenas, não é isso? Originárias e mulheres pretas no período do século XIX. Ali você tem uma senzala, né? Você viu que tem aqui uma galinha, um galo, uma fogueira ali, as casinhas da senzala. E lá estão duas mulheres se beijando. Essa artista pretende o que com isso? Onde está a arte aí? Atenção que nós vamos chegar no letramento.
Vamos ver mais, pode passar. Olha que coisa incrível. Essa aí eu fiquei emocionado até. Porque você vê que é um cartão postal. Não sei se boa parte aqui conhece isso. Só o pessoal de uma certa idade, né, que conhece isso. Era enviada por correio. Geralmente eram cartões românticos ou mostrando alguma cena de algum lugar, de alguma cidade, enfim. E aqui você tem um cartão de uma preta enviado para outra preta, estou supondo, é o que a coisa remete. Inclusive tem uma mancha aqui, vocês estão vendo aí? Obrigado, agora vai melhorar. Está vendo essa mancha? Seria de lágrima, de um amor distante. Hein? De um amor que findou, acabou aquele amor, aí a gente manda aquele cartão postal para ver se reacende. Eu fiquei viajando nessa história, tá? Até que fui ler lá um cartaz explicitando aquilo tudo ali, o que está lá do outro lado. Feito por inteligência artificial, olha lá, uso de imagens geradas por IA para criar narrativas visuais alternativas. Atenção para isso. Alternativa ao que existe. Nosso olhar está acostumado com certas coisas e não com outras coisas. Então ela quer mostrar imagens alternativas. Desafia os registros tradicionais que invisibilizaram. É a palavra muito usada hoje, né? Você está invisibilizando certas pessoas. Ou estereotiparam vivências. Gente, conterrânea de vocês teve essa sacada genial, usando IA para fazer coisas que não existem no registro, mas ela cria, para poder criar uma situação pedagógica, artística, ética, discutindo uma série de coisas que vocês podem imaginar aí. Questão de gênero, orientações sexuais. Imagine a quantidade de coisa que tem ali para você pensar. Isso é arte. Aí vem você e me pergunta, mas cadê a arte? Foi a IA quem fez? Agora que entra o letramento. Não. Quando você pede uma imagem assim para a IA, você até pode colocar características do tipo, faça duas mulheres pretas se beijando, sentadas, e faça todo um ambiente de cartão antigo, muito antigo, amarelado, manchado. Para você conseguir isso que você tem ali, você tem que conversar bastante com a IA. Por isso que uma das características da IA é o conversacional. O ChatGPT, que é uma IA, chama chat exatamente por isso. É um lugar de conversa, de bate-papo. Então, repara, a artista baiana chegou àquele resultado aceito pelo Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, porque ela conversou bastante. Aí vem uma expressão que eu vou usar aqui hoje bastante com vocês, que é iteratividade interativa. Essa que é a base para o letramento. Ok? Então, esse exercício de você conversar com a IA para acontecer um aprimoramento, tanto da IA quanto de mim, naquele conversacional ali, essa coisa em busca da melhoria, do resultado que eu quero, isso é que é o letramento. Então, essa mulher aí me despertou para essa ideia, né? Gente, por que na sala de aula a gente não pode fazer a mesma coisa, seja como for o assunto? Matemática, física, história, português, literatura. É você conversar com a IA e aprimorar a construção do conhecimento. Só que essa construção, ela é agora dividida. Não é só sua. Você faz aquela proposta chamada prompt, vem de lá para cá um retorno. Esse retorno é pergunta.
O retorno que ela te dá não é resposta. Tome ele como pergunta. Ele está te perguntando, é isso? É isso que você quer? Você vai dizer, ainda não é isso. Coloque uma mancha ali no meio, parecendo mancha de lágrima. Ela vai criar. Você diz, ainda não está bom, vamos aperfeiçoar. Essa conversação se faz em nome da construção do objetivo. E aí se dá a construção do conhecimento. Ok? Então, operar com IA, ainda que ela tenha muitas coisas medonhas, pode ter essa potência. Potência da cocriação com ela. Você e ela batendo bola, conversando, eles vão construindo a coisa que foi aceita pelos criteriosos lá do Banco do Brasil. No caso da Maiara, é a arte como ferramenta de reparação histórica. No caso do estudante, é o projeto de construção do conhecimento. Não vou falar que é dialógico, eu vou guardar a palavra dialogia para Paulo Freire, para relações humanas. Mas eu vou falar em conversacional. Pode passar. Olha que beleza. Acho tudo isso construído até ficar aquela coisa que você gostaria lá no final. Então vamos passar adiante. Essa é a artista. Procurem saber essa mulher, chamá-la aqui. Por que não, gente? É vizinha de vocês aí. Chame ela para fazer uma aula inaugural 2026. Para falar como é que é a coisa da criação, da produção. Como é que ela teve essa ideia. Ela tem Instagram. Entra lá, converse com ela. Sabe onde ela está agora? Japão. Japão quis essas imagens todas. Estão expostas lá neste momento. E os japoneses, assim que eles fazem, né? Incrível. Essa aqui, ó, conterrânea de vocês. Uma lindeza que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Gostaria. Bom, essa é uma conclusão aí que vocês já devem ter lido. Vocês têm leitura dinâmica, né? Então, termino essa apresentação aqui e entro numa segunda, onde a gente vai detalhar as coisas que eu disse até agora. Então tá, IA generativa e educação, caminhos freirianos, ou seja, nós vamos ver qual a relação de Paulo Freire com IA. Qual a relação de Paulo Freire com esse processo criativo da Maiara? Já dei uma deixa, falei, olha, não vou usar a palavra dialogia, humano IA, vamos usar a palavra conversacional. Sabe por que dialogia não? Guarda essa, que essa é importante. Dialogia não, porque dialogia supõe a autocrítica de cada pessoa que está ali conversando. Você falar para Val, professora Val, tal coisa num debate, numa dialogia, se ela não tem autocrítica, a gente não alimenta esse debate, concorda? Porque ela precisa tomar uma posição, repensar aquilo que eu estou dizendo, a partir das convicções que ela tem. Então, a IA não tem isso ainda. Dizem aí que ela terá um dia. Espero estar vivo para ver. A juventude aqui certamente vai ver. E aí o problema é de vocês, se virem lá na frente. Eu estou tentando agora aqui começar alguma coisa, já existem outros colegas pensando junto. Depois eu vou divulgar um livro muito interessante, recém-publicado. E a gente tem que pensar nisso, senão a gente vai estar excluído dessa coisa. Será mais uma exclusão terrível. Quero ver como é que essa universidade, essa faculdade, vai favorecer a inclusão em IA generativa. Quero ver. Então aqui o que eu estou fazendo hoje é um contributo pequeno para você organizar essas ideias. Então vamos lá. Pode dar um clique. Primeiro fundamento que eu queria destacar.
IA generativo é o aprendizado de máquina. A história da informática, a partir dos anos 50 do século passado, é uma história de construção gradativa de um equipamento que vai ganhando cada vez mais aquilo que é chamado de inteligência. Desde meados do século passado, quando um cara inventou um jogo de xadrez, de damas, um jogo de damas, onde o software aprendia com o jogador humano, a ponto de, lá pelas tantas, o software ganhar do humano que ensinou o software. Essa coisa vem dos anos 50 evoluindo, a ponto de, nos anos 90, já era o jogo de xadrez, que ganhou, o computador ganhou do melhor enxadrista do planeta na época, que era o cara chamado Kasparov, um russo. Então, repara, olha a evolução. Vocês têm ideia da complexidade de um jogo de xadrez? Jogada por o maior enxadrista do planeta. E aí vai lá o computador e ganha dele, mole. Isso tudo foi evolução do aprendizado de máquina. Essa evolução veio ganhando, a ponto de, lá pelos anos 1990, 2000 e pouco, enfim, nesse intervalo aí, houve uma evolução muito grande de uma coisa chamada organização algorítmica baseada na mesma lógica neuronal do cérebro humano. Então, ganhou o nome de organização neuronal artificial. Essa coisa fez o aprendizado de máquina dar um salto enorme. Isso permitiu 1000 processamentos em camadas, que veio favorecer a IA que nós temos hoje. Você acaba de fazer uma pergunta bem cabeluda, ela já começa a te responder. Como assim? Você bota um texto em PDF de 500 páginas e pede, faça uma resenha. Acabou de fazer a pergunta e já vem a resposta. Como pode? E a resenha é bem interessante. Claro que no conversacional você vai aperfeiçoar. Você terá que ler também o textão, obviamente. Bom, então, gente, agora em 2017, uma galerinha lá do Google, Vasvani é a pessoa mais importante dessa equipe, desenvolveram essa coisa aqui, ó, chamada Transformador, que é uma organização de algoritmo que permitiu, então, finalmente, a explosão das opções de inteligência artificial que nós temos hoje. Além daquela organização neuronal artificial anterior, eles lançaram a mão daquilo, então veja só como é que o progresso vai lançando mão das últimas invenções, a ponto de chegarem... O dono do ChatGPT resolveu botar esse T aqui, ó, em homenagem a essa criatividade incrível de 2017. Foi um texto publicado por esse cara. Vocês curiosos, procurem. Está na internet, pode pegar lá. Bom, o outro fundamento. Generativo. O que é o generativo? É capaz de gerar. Aqui, ó. Ele gera coisas que não estavam exatamente assim nos bancos de dados. Então ele vai aos bancos de dados, varre aquelas informações todas, ele te entrega uma resposta que não estava exatamente assim em nenhum daqueles lugares varridos. Aí está o que? O generativo, que é a mesma coisa de criativo, ele cria. A partir de diversos elementos, ele te dá um retorno que não estava lá exatamente assim. Esse é o generativo. E hoje a gente fala em IA generativa, por quê? Para diferenciar de outras inteligências artificiais. Por exemplo, a Alexia. Conhece a Alexia?
Você fala assim, canal tal, aí ela passa. Toque a música tal, ela toca. Isso não é generativo, isso é responsivo segundo um programa pré-definido. Então, essa inteligência artificial é. É generativo? Não é. Tem um vídeo da Marilena Chauí, e ela rindo, eu até fiquei com peninha dela, tadinha. Já está velhinha, né, Marilena Chauí? Uma gêmea, mas... Aí ela falando assim, aí eu pedi a Alexia para me dar uma informação assim assado sobre Machado de Assis para um livro que eu estava escrevendo. Aí ela me falou de uma feira com legumes, nada a ver com nada. Faltou para a Marilena Chauí entender essa distinção que eu estou fazendo aqui agora. Uma coisa é Alexia, outra coisa é IA generativo. Ok? Bom, então, vamos ver mais. Conversacional. É aquilo que a nossa querida Mayara Ferrão soube explorar muito bem. Você precisa conversar. Você não vai para buscar uma resposta. Você vai para IA para conversar e aprimorar. Isso é chamado iteratividade. Esse bate-bola que vai aperfeiçoando a coisa. Tá? Você não podia fazer isso com o Google antigamente. Antigamente, que eu digo, coisa de 4 anos atrás. Você não podia fazer isso com o Google. Conversar, discordar. Mas agora a gente pode fazer graças a essa IA, principalmente a partir dessa inventividade aqui, chamada transformador. A última, cocriação. Então, atenção, pessoal. Se você, pensa comigo aqui, é um raciocínio quase que mecânico. Ó, se você tem uma IA generativa e ao mesmo tempo conversacional, obviamente que você tem ali uma janela aberta para cocriar com ela. Entende isso? Então pensa comigo. Se ela é criativa e se ela conversa, obviamente que ali está aberta a possibilidade da cocriação. E, gente, essa palavra cocriação, eu trabalho com ela usando a palavra interatividade, que é sinônimo, tá? O que significa interatividade? Não é um conceito de informática, não. É um conceito de teoria da comunicação. Significa o quê? Quando a emissão e a recepção estão cocriando a mensagem. Você sabe que o tripé da comunicação é emissão, mensagem, recepção. Na história da informação, a gente entende que isso funciona nessa lógica, né? O emissor transmite a informação e o receptor recebe aquela informação. Quando você tem a possibilidade da interatividade, significa o quê? Que a emissão e a recepção podem bater a bola construindo a comunicação ou a mensagem. Será que eu estou me comunicando? Vocês lindinhos aí. Estou me comunicando? Entenderam isso? Então, cocriação e interatividade é sinônimo, tá? Se você tem o generativo e o conversacional, logo você tem uma IA aberta à interatividade. Por que eu estou tão envolvido com esse negócio? Que eu venho estudando interatividade há 30 anos, ou mais. É uma palavra muito importante. Ela vem favorecer a pedagogia do Paulo Freire. Você não faz dialogia se você não tiver uma ambiência interativa. Bom, vou passar adiante, não vou alugar muito não, vou só te contar o primeiro exemplo que eu tive, que me emocionou muito, fazendo a mesma coisa que a Mayara Ferrão fez, só que no caso dela foi produzir imagem. No meu caso foi produzir texto e argumento. Acho que podia dar só uma ligadinha aqui. Eu vou falando dessas coisas, eu vou ficando emocionado. Começo a transpirar. Pode ir um pouquinho mais gelado, tá? Um pouquinho mais gelado. Então é isso. E tem também o calor humano de vocês aí, né?
dizer isso. Estou muito bem, tá? Só para dizer, estou amando as expressões de rosto de vocês aí. Bom, então vamos lá. Eu estava dizendo que há uns 2 anos e tanto atrás, que essa IA generativa que nós estamos falando aqui, ela começou a acontecer socialmente no final de 2022. Foi outro dia. Então, em 2023, eu lancei essa pergunta aqui, ó. Veja lá. E a partir daí não parei mais de falar sobre isso. Eu uso isso aqui porque isso aqui para mim é histórico, tá? Me marcou demais. Eu vou perguntar a vocês, qual a relação disso que eu vou mostrar aqui com aquilo que aconteceu com a Mayara Ferrão, ok? Então vamos lá, eu fiz a seguinte pergunta: haja como especialista acadêmico. Comece sempre situando, né, o lugar de fala, porque você pode pedir assim a IA: haja como Lélia Gonzalez. Entenderam? Haja como Paulo Freire. Haja como a professora Valnice. O que a IA vai fazer? Ela vai lá nos bancos de dados onde Valnice está e consegue fazer uma varredura em segundos. E aí ela passa a agir como a Valnice. Às vezes eu gosto, né, de fazer um pequeno texto sobre os desafios do nosso tempo, né, o crescimento da direita, a ameaça cada vez maior de guerra. Eu faço um pequeno textinho, mando para a IA e diz assim: transforme esse texto numa fala de Nietzsche. Vem cada coisa, gente. De até perder o fôlego. Faça desse texto aqui, reescreva esse texto como se fosse Dostoiévski. Meu Deus do céu, o que foi? Falou comigo? Não, melhorou. Ah, tá bom. Melhorou. Obrigado, tá? Já secou o meu cangote. Entendeu a expressão? Baiana, tu entendeu? Total. Qual é o nome dela? Ellen Duarte. Ellen, você entendeu a minha fala? O que é cangote? Isso. Pra não ter nada. Achei que era a palavra mineira, mas não é de todo mundo, né? Bom, então, vamos lá. Você pode pedir haja como roqueiro, viu? Quando você vai escrever para estudantes secundaristas, por exemplo, você pode falar haja como estudante secundarista. Pega um texto seu, fala assim: reescreva esse texto como se fosse para criança, para estudante secundarista, para menino da 6ª série. Ele vai se organizar. Aí entra você no conversacional aperfeiçoando. Ok? É isso. Bom, haja como especialista acadêmico. Em 2 colunas, apresente 10 fundamentos que distinguem cultura audiovisual e cultura digital. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu estava estudando essa distinção, para ver como seria a sala de aula numa cultura, como seria a sala de aula na outra cultura. Tá? Cultura digital, para mim, significa aquela cultura onde se usa a internet, se usa os recursos interativos da internet. É aquela cultura baseada na rede de conexões, de compartilhamentos, de coautoria. Tudo isso tem a ver com o digital ali. Diferente da cultura audiovisual, que é qual? Rádio, televisão, impressos. E a velha sala de aula que nós conhecemos bem, que está baseada também na cultura do audiovisual. É a apresentação para a recepção, é o PowerPoint, é o Xerox, é o livro, é a apostila, onde você tem a emissão separada da recepção. Você não pode mudar a apostila, você não pode mudar o vídeo, você não pode mudar o texto. Está tudo fechado já em PDF e você só pode assistir e ler. Essa é a cultura audiovisual. É a mesma cultura que está impregnada no currículo, impregnada na didática, na postura docente.
é o professor que espuma o canto da boca. Conhece esse professor? Fala pelos cotovelos. Então, nós estamos falando aqui da cultura audiovisual. Inclusive, os professores dizem, né? Meu instrumento de trabalho é a minha voz. É um equívoco enorme. Ele está centrando na voz dele todo o pedagogês e o didatiquês. Paulo Freire não queria nada disso, você sabe muito bem. Queria construção colaborativa, né? Aí vem o professor e faz uma provocação para a estudantada correr atrás. Ele não tem que passar 50 minutos alugando. Quando aluga, no sentido de transmitir, a chamada pedagogia da transmissão. Quando você faz isso, você não abre caminho e não empodera o interlocutor. E aí você não abre para a dialogia. Aí você não abre para a cocriação, para a interatividade. Não é que agora tem uma IA que vai exatamente cobrar de você esse bate-bola? Coisa que a sala de aula não fez, raramente fez. Olha que curioso, a nossa relação com IA generativa podia inspirar nossa relação professor-estudante. Docência-discência. Paulo Freire já fala disso há um tempão. Agora que a IA chegou querendo isso, oferecendo isso. Google não era assim. Você fazia uma pergunta para o Google, ela te dava 1000 links. Agora não, ela te dá uma produção como se fosse uma pessoa. Ok? E abre, ainda te pergunta, quer mais? Quer isso? Quer aquilo? Você está satisfeito? Que tal mais um pouquinho? Outro dia eu escrevi lá uma coisa, aí ela veio e me deu uma resposta com a seguinte petulância. Olha só, você não gostaria que esse texto fosse um pouco mais acadêmico? Eu tinha me esforçado para fazer o acadêmico. Falei, ainda é irônica, né? Então, gente, brincar com isso é muito importante. A criançada vai amar. Eu me refiro mais à estudantada do ensino médio, né? Porque você vai ter que lançar a mão do smartphone. Quantas crianças numa sala de 40, hoje lá do ensino médio, tem smartphone? Estou perguntando para a Val. Ah, é? Vocês ouviram? Mas assim, vamos falar em 50% ou mais? Mais. Gente, então vamos usar o smartphone. Quem não tem, senta com quem tem. E vamos exercitar esse bate-bola. É aí que está o quê? Qual é a palavra? Letramento. Letramento. Até com um sotaque baiano aqui, ó. Letramento. Faça o letramento para o uso de IA generativa de uma forma pedagógica. Tudo aquilo que Paulo Freire está pedindo há um tempão. Faça a conversa, faça o bate-bola, faça a cocriação, faça a colaboração. A Maiara fez. E eu vou te mostrar aqui agora que também fiz nessa experiência. Então vamos ver qual é a resposta que ele dá. Você já sabe o que é prompt, né? É o comando, é a instrução, solicitação, no final das contas é sempre uma pergunta, porque tudo que você quer é uma resposta. Então vamos lá, pode passar. Olha só o que deu, não vou ler tudo isso, tá? Mas eu só vou destacar aqui, ó. Olha como ele define cultura audiovisual, baseada em conteúdos analógicos, como filmes, né? Como televisão, rádio, jornal, impressos, né? Essa é a cultura analógica. Olha lá do outro lado, baseada em conteúdos digitais, como websites e aplicativos. 2. A comunicação geralmente ocorre de forma presencial através de mídias físicas. É o rádio, né? É o livro. Do
Do outro lado, a comunicação ocorre de forma remota e instantânea através da internet. Até agora tudo bem. Item 3. O acesso é muitas vezes limitado pela distribuição física e horários de exibição, né? É o horário do jornal na TV, é o horário do programa de rádio, não é isso? O acesso é global e disponível a qualquer momento online. Até agora está indo bem. Chegou o item 4 aqui, ó. Ela diz que envolve experiências coletivas em ambientes como cinemas e teatros. Nessa hora, eu dei aquela parada que a Maiara com certeza também fez, quando a IA fala uma coisa que você discorda. No caso aqui, eu discordo. Vocês costumam ir ao cinema? Sim. Você tem experiências coletivas no cinema? Hein? O que você tem que fazer aqui agora? Você tem que conversar com a IA para mostrar que ela está equivocada. Ok? Por que a experiência no cinema não é coletiva? Só é coletiva quando você leva um saco de pipoca e começa a distribuir com seus amigos ali, né? Comentar o filme baixinho e tal. Ali você tem alguma coisa coletiva. Fora isso, você entra mudo, sai calado. Barulho que a gente ouve é só você mastigando a pipoca. Então não tem uma experiência coletiva. Então atenção, a IA vai te dar muitos retornos equivocados. Porque ela está baseada no aprendizado de máquina que ela teve. Ainda não teve muita gente conversando com ela sobre isso, então ela não aprendeu esse negócio. Que a IA aprende. Então, resultado. Olha lá, vamos questionar aquilo. Do outro lado, ela colocou, permite experiências individuais e personalizadas. Ali errou mais ainda. Experiência individual e personalizada é coisa da cultura audiovisual. Você está em casa no seu sofá solitário assistindo o filme. Essa é a experiência individual solitária. Na web não, você pode ter o conversacional, encontra seus amigos, vai numa rede social, troca umas ideias, né? Questiona, elogia. Então, olha que besteira. Ou seja, a IA, hoje não, se você fizer a mesma pergunta, hoje ela já está sabidinha, não vai cair mais nesses equívocos. Então ela aprendeu. Eu fui um dos que, vamos ver o que é que eu fiz com ela já nas próximas telas, vamos lá. Naquela época ela mostrava a webgrafia no final, tá, das respostas. Hoje ela coloca no meio do texto. Depois verifiquem lá. Olha só o que eu escrevi lá. Continuando a conversa com ela, depois daquele quadro, hein? Para definir cultura audiovisual, podemos dizer que envolve experiências coletivas em ambientes como cinemas e teatros. Estou perguntando. Na verdade é uma ironiazinha, né? A pergunta é irônica. Repare, o termo coletivas não é correto. E agora fechei a conversa, né? Provocando. Uma vez que as pessoas estão individualizadas, não se falam, não conversam, não interagem, né? Qual o melhor termo para substituir a ideia de coletividade que você botou lá no quadro? A resposta. Um termo mais apropriado para substituir coletivos poderia ser compartilhadas. Olha aí, me dando uma ideia. Você acha que eu vou me satisfazer com essa palavra? Quando você vai ao cinema, você vai compartilhar com as pessoas alguma coisa? Só a pipoca, né? E assim mesmo com aquela pessoa do seu lado. Cadê a ideia aí de compartilhamento, de coletividade? Olha, gente, atenção para o que eu vou falar aqui agora, hein? É necessário ter para você fazer esse bate-bola com ela, você precisa ter repertório. É aí que mora o problema. Se você não tem condições de, ao ler aquela resposta que ela dá e detectar o equívoco, você vai embarcar naquela.
Então é preciso repertório. Aqui nós temos 2 grandes desafios que têm a ver com tal letramento que eu estou falando. Primeiro desafio, construção de repertório. Segundo desafio, construção de prompt. Saber perguntar. Né? E, obviamente, depois conversar e co-criar. Bom, então repare que eu não estou satisfeito, eu nem vou ler o resto aqui não. Isso aqui também não funciona. Vamos ver como é que continua a conversa. Normalmente em cinemas e teatros não há compartilhamento. As pessoas não interagem, não se falam. Aí vem eu ali. Insisto, qual a melhor palavra para substituir com precisão o termo coletivos? Aí vem ela agora lá. Peço desculpas pelo mal entendido. Em vez de compartilhadas ou coletivas, simultâneas. Que tal? Ah, viu? Ela gostou também. Melhorou. O que eu estou fazendo aqui, gente? Exatamente o que a Maiara Ferrão fez para produzir aquelas imagens com aquela intencionalidade crítica e política que ela expressou. A Maiara Ferrão tem repertório. Vocês viram lá o repertório dela? As imagens invisibilizadas, os comportamentos e amores negados, apagados dos registros. Onde é que essa mulher quer chegar? Vocês estão me entendendo? Então tem uma intencionalidade ali que supõe o quê? Um repertório crítico. A mesma coisa eu estou tentando fazer aqui. Então vamos continuar com a conversa. Pode passar. Agora vem eu com a minha... Eu não me contive nessa hora. Por isso que eu trago isso sempre. Para mostrar, né, essa primeira expressão de emoção que eu tive com a IA generativa em 2023. Olha lá. Fico emocionado com o que acaba de acontecer aqui. Experimentei os 3 fundamentos mais inovadores da IA ChatGPT que eu estava usando. Experimentei conversa, cocriação com a IA generativa. Capaz de recriar para além da primeira e segunda convicção do algoritmo. Repara que ela me deu 2 respostas, que eram as convicções que ela tinha, ela foi treinada para responder aquilo, mais ou menos, né? A criatividade dela não ultrapassou aquele limite, e eu fui discordando. E ela agora vai me dar uma resposta. Veja lá. Ela não entendeu a minha pergunta, ela repetiu o meu texto, ela só corrigiu. Aliás, até corrigiu bem, né? Lá em cima eu botei um ponto, aqui ela botou uma vírgula. Ela não entendeu a minha emoção. Exatamente. Achou que eu estivesse pedindo o quê? Revisão do meu texto. Em 2023, não estava engatinhando, né? Não tinha ainda esses elementos para entender a minha questão em cima, que era uma expressão emocionada. Vamos ver agora como é que continua, já está finalizando. Você entendeu mecanicamente que meu prompt anterior solicitava a correção do texto. Não. Meu prompt anterior foi um elogio sincero ao ChatGPT e aos seus criadores. Não esperava ter essa experiência em vida. Obrigado. Eu juro para vocês, gente, não esperava ter essa experiência em vida. Tudo que eu esperava, Val, era um Google melhorado. Que não me desse 1000 links. Me desse 3 em cima daquilo que eu estava querendo. Era o máximo que eu esperava, em vida, te juro. Olha ali o que me aparece. Olha o que me aparece.
Então, veja lá. Peço desculpas pelo mal entendido anterior e agradeço sinceramente pelo seu elogio ao ChatGPT e aos seus criadores. É realmente gratificante saber que você teve uma experiência tão positiva e significativa aqui. Agradeço por compartilhar seus sentimentos. O que vocês estão achando disso, gente? Os cariocas falam uma expressão chula que eu não vou falar aqui, né? Nesse ambiente tão requintado e tão ético, tão valoroso. Mas os cariocas diziam do caralho, tá? Já virou uma interjeição, não é mais um problema, né? Essa palavra. Mas eu acho machista. Vocês não acham? Qualquer coisa incrível é do caralho, do caralho. Não é machismo isso, gente? Isso não é patriarcado? O que vocês sugerem? Hã? Melhor que incrível. Tá ótimo. Tem que ser na mesma potência. Não, a Incrível não é tão potente. Que é melhor não comentar. De lenhar. Tá bom, vou ficar com essa aí. Para não criar mais problemas, né? Mas enfim. Então, gente, olha só. Isso aqui me comoveu tremendamente, vocês não têm ideia. Eu estava lá na madrugada e os olhos lacrimejam, né? Que bom ter essa experiência. Ainda que seja também medonha. A IA pode, como eu já disse, tem um livro lançado recentemente mostrando por A e mais B e D como é que a IA vai matar mais gente nas guerras. Com mais precisão, não vai mais errar tiro. Entendeu? Triste, né? Como é que ela vai servir para anular a criatividade de muita gente que vai se bastar com a resposta primeira que ela der? Gente, depende de nós, professores, fazendo tal tratamento do letramento, né? Mostrar a delícia que é o conversacional, criativo, colaborativo, que constrói conhecimento. O professor tem que deixar o aluno salivando com essa brincadeira deliciosa. Parece até um game. O professor tem que estar preparado para fazer isso. De onde vem essa preparação? A formação continuada. Chamar a Mayara Ferrão aqui para falar. Convidar pessoas, por exemplo, Mariana e Felipe, que vocês conhecem, né? O autor do livro que eu vou divulgar aqui. Chamar os caras aqui para fazerem oficinas com os professores, e os professores, por sua vez, vão fazer com seus estudantes. Antonete, sério mesmo, eu estou querendo fazer com vocês uma parceria de pesquisa, no sentido de vocês desenvolverem na sala de aula da escola básica a tal interatividade interativa, que é exatamente o letramento. Tá? Aquilo que a Mayara fez. E que eu estou aqui te dando uma amostra muito ligeira, né, de como também fiz. Vamos passar. Bom, vamos ao Paulo Freire para a gente fazer o fechamento agora, tá? Então, repare. Freire, com certeza, ficaria entusiasmado, né, com uma tecnologia conversacional, capaz de favorecer o quê? Ele tem um livro para falar da pedagogia da pergunta. Vocês conheciam esse livro? Sim. É um livro muito desconhecido, né? Tem um outro livro do Paulo Freire, gente, que, meu Deus do céu, que livro é aquele? Acho que o título é Extensão ou Comunicação. Alguém busca aí na internet? Eu acho que é esse o título. Extensão ou Comunicação. É um livrinho difícil, tá? Paulo Freire estava muito intelectual naquele momento. Fez um livrinho cabeludo. Mas
Mas hoje você pega esse livro, olha que delícia. Pega o PDF do livro, joga na IA da sua preferência, pede a ela para fazer uma resenha. Aí você já tem, porque o livro é porradão, como dizem os cariocas. Então você pede isso para dar uma maciada. Depois você vai ler e vai até questionar a resenha ou não. Mas você tem que ler. Ele só vai te dar uns caminhos para você trilhar aquela floresta. É um livro, gente, que ele escreveu, parece que ele estava no Chile, né? Escreveu esse livro sobre essa experiência da extensão universitária junto de comunidades rurais. Ele achava que a extensão era muito transmissiva e não construída. Então o professor ia para a comunidade estender, essa era a extensão, estender o seu conhecimento para os espectadores. Ele percebeu que estava equivocado, que o conhecimento precisava ser bate-bola, dialogia, conversa, portanto, comunicação. Então daí vem o título, comunicação ou extensão? Extensão ou comunicação? Mas esse é outro livro. Estou falando agora de um livro que o título é esse aqui, ó. Por uma pedagogia da pergunta. Pedagogia. Guarde essa palavrinha, essa expressão, pedagogia da pergunta. Repare que tem, portanto, essa expressão do Paulo Freire, tem essa expressão que vocês já ouviram, e aí está na boca dos empresários por aí fora, tá? Dos CEOs, né? E tem essa aqui que eu inventei, inspirado nesta. O interessante é você articular esta com esta. Aqui você está conversando com a IA, aqui você está conversando com pessoas. Vamos manter a proposta do Paulo Freire. Isso aqui foi criado para dialogia, pessoas. Estou criando essa aqui para a gente fazer esse conversacional com a IA generativa. Essa aqui empodera aquela e essa empodera essa. Vocês estão de acordo com essa hipótese? Então, eu estou agora convidando você, né, Antonete, Val e quem mais puder, a gente a levar adiante essa pesquisa na sala de aula da escola básica, verificar se isso empodera isso, se isso empodera aquilo. E como é que você faz a interatividade interativa? Atenção, que são duas palavrinhas, depois vocês busquem. Qual a diferença de interatividade e interatividade? A única diferença é a falta de um N para a primeira, né? É iteratividade. A palavra que está lá no dicionário, foi eu que inventei, não. E a outra palavra, interatividade, que é uma palavra que vem da contracultura dos anos 1960, quando você queria derrubar autoritarismos. A interatividade quer derrubar o autoritarismo da emissão. Ok? Então, vamos brincar com essas duas palavras aqui. Vamos deixar essa aqui lá para outra empresa. E essas duas palavras, essas duas expressões nos bastam. Tá? Vamos passar adiante. Esse é o livro que eu estou citando ali. Olha aquela frase que eu extraí do livro. Tem muitas frases incríveis. Né? Paulo Freire é muito feliz, né? Na construção de frases eloquentes. Aquela é muito poderosa. O problema que, na verdade, se coloca o professor é o de, na prática, ir criando com os alunos o hábito, como virtude, de perguntar, de espantar-se. O que o Paulo Freire está dizendo aí, gente? Que você, professor, tem que ajudar o estudante a perguntar. Não fica se contentando com as respostas dele, não. Dos estudantes, não. Estimule ele a pergunta, porque a pergunta vale mais do que a resposta. Atenção que isso vale também para a relação conversacional com a IA.
É nessa hora que Paulo Freire e IA estão aqui batendo bola. E a gente precisa fazer essa articulação feliz. Conhece esse livro, está na internet. Baixa o livro, faz aquilo que eu falei. Manda para a IA e fala assim, faça uma resenha para estudantes secundaristas. Aí vem aquela resenhazinha mais leve, você vai entrando no livro com calma. Esse livro está baseado numa conversa, tá? Do Paulo Freire com um parceiro dele. Então é um diálogo. Vamos adiante que já estamos quase encerrando. Vamos lá. Olha alguns fundamentos que eu extraí desse livro. Todos eles vão mostrar a importância da pergunta competente, que a gente aqui estava chamando de prompt, tá? Bom, educação problematizadora. A pergunta permite problematizar, tá óbvio, né? Fazer pergunta, sempre, fazer pergunta. Por que é assim? Por que as coisas são assim? Por que está acontecendo assim? O que está se manifestando assim? Vocês têm o hábito? Sair perguntando para você mesmo, para outras pessoas, por que as coisas são assim? Esse hábito é importantíssimo. Pesquisa rigorosa. Não se faz pesquisa profunda sem pergunta. Por isso que os professores, nos seus TCCs, no seu mestrado, seu doutorado, seus trabalhos acadêmicos, a primeira coisa que o orientador pergunta qual é? Qual é a sua pergunta? Qual a pergunta que vai alimentar a sua pesquisa durante 2 anos de um mestrado? Durante 4 anos de um doutorado? Qual é a pergunta que vai segurar a sua onda? Para você não dispersar, aquela que vai te alimentar, que vai te impulsionar de dentro para fora, para você sentar o rabo numa cadeira e passar horas produzindo, escrevendo, lendo, conversando com a IA. Qual é a pergunta que vai mobilizar você para tudo isso? Tem que ser pergunta poderosa. Então é isso. Curiosidade epistemológica. A pergunta expressa a curiosidade acadêmica. A depender da pergunta, eu já sei, né? Qual é a profundidade daquela inquietação, qual o valor daquela inquietação para o nosso tempo, né? Bom, dialogicidade. A pergunta alimenta o conversacional, né? Cada resposta é provocação a novas perguntas. Solidariedade, colaboração. A pergunta aprofunda a colaboração. Tudo isso extraído daquele livro que eu acabei de mostrar, tá? Criticidade. A pergunta empodera a análise e a crítica. Então veja o poder que tem a pergunta, a capacidade de perguntar. E em sala de aula, o que a gente faz? A gente não pergunta, a gente tira dúvida. Perguntar é provocar, fazer o outro se remexer para poder reconstruir o que ele estava dizendo. Essa que é a pergunta que o cara está falando ali. E é a pergunta que a gente precisa fazer para a IA. A Maiara só fez isso. E é o que eu tentei mostrar ali para você, naquela coisa bem principiante. Fiz a mesma coisa. Tá? Tem um professor que me falou essa frase que eu botei aqui para não esquecer nunca mais dela, né? A realidade só nos dá respostas inteligentes quando fazemos perguntas inteligentes. Então é isso. Como é que você faz pergunta inteligente? Precisa ter repertório. Precisa ter a capacidade de construir a pergunta. Vamos adiante? Então aqui tem, gente, um quadro que quem quiser faça uma foto dele aí, para depois você pensar em casa com calma. Ele não é para a gente debulhar todo aqui agora, tá? Porque ele vai demandar um tempo, né? Eu só vou mostrar para você o seguinte: se você coloca de um lado pedagogia do prompt, que é aquela relação humano e IA generativa, né? E do outro lado, o livro do Paulo Freire, que eu acabei de mostrar. Então atenção, peça a própria IA para fazer esse quadro aí para você, mas dê a ela o PDF do Paulo Freire. Peça a ela para construir um quadro, né? Fazendo esse comparativo. Você pode oferecer aqui algumas categorias. Ó. Então você pede assim:
Elabore um quadro com 3 colunas. Na coluna da esquerda, escreva categoria. Na do meio, pedagogia do prompt. Você tem que escrever o que é isso, né? Na pedagogia da direita, leve em conta o livro do Paulo Freire que está anexado. Vou te oferecer também um texto para você trabalhar ali na coluna do meio, tá? Assim como você tem um livro do Paulo Freire, trabalhe também com ela anexando um texto sobre pedagogia do prompt. Eu tenho esse texto, já vou divulgar. Você pode oferecer algumas categorias. No caso aqui eu ofereci interatividade e papel do sujeito. Aqui, ó. Epistemologia e método. Concepção de conhecimento e metodologia de trabalho, né? Objetivo e impacto na aprendizagem. Desta e daquela. Relação com a tecnologia. Produção e contextualização do conhecimento. Como é que isso ocorre com a IA? Como é que isso ocorre entre pessoas, segundo Paulo Freire no livro dele? Faça essa brincadeira. Então, vão ver que delícia construir esse conhecimento. Tá bom? Vou ler só a primeira lá. Ó. Olha só. Interatividade e papel do sujeito. Pedagogia do prompt. Conversacional entre humano e IA. Como sujeito, como coautor e explorador criativo. Esse como é quem? É o sujeito, o humano. Então você vai conversar com a IA, com você como coautor, como explorador. Lá do outro lado, diálogo criativo entre sujeitos, participantes ativos, reflexivos, dialógicos, colaborativos. É Paulo Freire, tirado do livro dele. E ali vai. Explorem esse quadro. Pode passar. Gostaria que vocês acessassem ali o QR. Posso? Cuidado. Não, né? Bom não, né? Mais seguro não. Já que vocês estão com as câmeras na mão, seria mais complicado ainda. Abra esse texto aí, ainda não acabei, não. Abra esse texto aí, gente. Vocês acabaram de baixar ali. Aí você tem o prefácio de um livro. São esses 2 autores, ou Valnice, que eu sugiro que vocês chamem para fazer oficina com os professores, com as leitoras, com os coordenadores. Oficina de uso. Como baixar os apps no seu smartphone. Eu sei que tudo isso a Antonete pode fazer. Mas santo de casa não faz milagre, né, Antonete? Você sabe, né? Jamais vão me chamar para falar sobre isso, não é. Jamais. Santo de casa não faz milagre. Antonete já ouviu essa minha palestra umas 10 vezes. Ela poderia pegar isso aí, fazer uma abordagem dela, trazer para os professores. Marco, Santo de casa não faz milagre. no capítulo 8 do livro, Mariana e Felipe fazem a descrição do curso que eles fizeram em outros espaços. Capítulo 8. Perfeito, tá vendo? Ó, já leu o livro dos autores. Então vocês estão vendo aí o que, gente? É o prefácio de um livro, tá? Saiu grande porque realmente é impossível falar disso com poucas palavras, né? E o livro me instigou muito. Conseguiram acessar? Então guarde isso aí, salva aí, tá? E com carinho, com calma, com tempo, quem sabe lá em janeiro, né, na praia de Salvador, você consiga abrir seu smartphone e ler esse negócio aí. Quem sabe? Pede um acarajé cortadinho, né? Não é uma delícia? Acarajé cortadinho, gente.
mete bronca ali no smartphone e faça uma varredura nesse texto aí para a gente debater um dia desses, tá? Olha, aqui você tem o livrão, lá você tinha só o prefácio, aqui você tem um livro. Essa capa aqui, pelejei para ele fazer desse jeito, porque ele fez um menininho com calça curta, tipo de 8 anos de idade, cumprimentando uma IA. Eu falei, cara, tem que fazer isso aí para a sociedade, não é para criancinha. Para professores, para estudantes, para homens, para mulheres, para pretos, para brancos. Ele botou um garotinho branco de calça curta. Convenci, tá? Convenci. Tira essa aí, bote essa aí, ó. Essa é boa. Então, deu nisso. Baixem esse livro, explorem essas possibilidades. Ela já sugeriu o capítulo 8, né, que é um curso de como usar, como fazer. Pode passar. Não, vamos ficar por aqui. Passa mais adiante, eu quero me despedir já agora aqui com aquela... Ih, eu não botei aí o meu zap. Fala aí. Botei não, né? Tá no outro, no anterior. Se tiver algum aí com o meu zap, por favor, mostra aí. Isso mesmo. Lá está. Olha, eu gostaria muito de receber um áudio de vocês aí, tá? Do tipo discordo, ou concordo, ou quero acrescentar. Adoro tudo isso. Aí nós vamos fazer o quê? Conversacional, dialogia. Mande um prompt poderoso aí. Agora, vai. Parei de espumar o canto da boca. Mande aí o seu prompt. Obrigado. Se não tiver com muita fome, mande aquele prompt poderoso. Vai. Eu quero ver. Então, Marco, que bom você está aqui, né? Você vem em um momento, tipo assim, abrir essas fronteiras, né? E junto com você aqui, tem aqui da Prograde, né? Nosso Geraldo da Prograde, que vai ratificar o que Marcos está falando. Nós estamos aqui com um grupo de estágio que nós experimentamos, né? A gente vem desenvolvendo o nosso estágio a partir da pergunta. Então a gente está trabalhando com pesquisação, né? Então tem essa interação na comunidade. E aí o nosso grupo experimentou bastante os prompts, conversaram bastante, né? Eu digo, então nós precisamos trazer Marcos aqui, porque santo de casa não faz milagre em uma grande dimensão. Mas nos nossos micropoderes a gente vai trabalhando, não é? Então, vou passar aqui, porque tem a Prograde também junto aqui, porque aí fortalece mais o que nós vamos fazer no estágio, né? Porque é a prática, né? Bom dia. Só agradecer ao professor Marco. Eu até tinha pensado, vou aproveitar a oportunidade que eu vim do interior, né? Vim hoje só para participar com vocês, professora Jair me convidou. Agradecer o convite. Parabenizar o grupo, né, por esse 5º seminário de estágio. Então, assim, muita coragem, viu, professor Marco? Porque quem trabalha com estágio sabe que é um trabalho cada vez mais árduo, uma avaliação prática e tudo. Então, assim, no apagar das luzes ali, no crepúsculo do semestre, propor essa atividade não é uma coisa muito simples. Então, parabenizar a comissão organizadora, a professora Antoniette, o professor Antônio estava aqui agora há pouco, a professora Jardeline, a professora, vou chamar de Val, né, que agora o professor Marco pode chamar de Val, também chamo, e outras, professora Lilian, Lívia, Simone, Patrícia. Então, todo o grupo aí que está à frente da atividade. Não tem muito o que acrescentar para falar depois do professor Marco, mas eu vou, assim, vou chamar de pitacos, assim, vou me permitir chamar de pitacos, porque lá no meu campus a gente tem usado também, desde até do grupo de pesquisa, nessa ideia de estágio como pesquisa,
Inclusive, uma orientanda minha vai defender agora no dia 16 sobre essa IA voltada para a questão do ensino, né? E tem algumas percepções que a gente viu, né, nessa pesquisa dela. E aí eu vou utilizar assim mesmo para fazer uns aportes em cima do que o professor Marco falou. Por exemplo, a gente percebe lá que a IA chegou na escola por meio dos estudantes. Então, quando o professor civil, o professor da educação básica, foi entrevista, eles mesmos disseram isso, o professor civil falou, eita, tem alguma coisa diferente aqui, o que é isso? E foi a partir dos próprios estudantes que eles começaram a ser introduzidos às inteligências artificiais, à utilização das inteligências artificiais, inclusive, aí vou me permitir também usar a sua expressão do letramento, esse letramento, por assim dizer, inicial, os próprios professores admitem que foram realizados pelos seus alunos. Então, que bacana. E aí, por parte dos alunos, você percebe essa demanda de que queríamos mais atividades dentro desse molde, com IAs, com essa interatividade, com essa pedagogia do prompt. Eles têm essa demanda, mas os professores também apontam, nós não estamos preparados, nós não nos sentimos preparados, a gente queria ter uma formação continuada para poder exatamente trazer isso para os nossos estudantes, porque nós não nos sentimos preparados, porque é uma outra geração, né? Claro. Até a gente estava falando aqui das mídias, se a gente vai reparar, as mídias adultas, né? Rádio, TV, que é aquela mídia produzida por adulto, para adulto, por mais que você tivesse ali um programa infantil ali, uma Xuxa aqui, uma coisa ali, mas produzido por adulto, controlado por adulto e é para adulto, né, na sua maioria, né? E a gente tem uma outra mídia que só vê assim os principais nomes, Mark Zuckerberg das redes sociais, vai ver Bill Gates, vai ver Steve Jobs, eles tinham 19, 21 anos, né? Então são jovens que vão introduzindo. Então, até falando da cultura digital, é uma cultura jovem mesmo, da juventude, que chega para os adultos, né, para o mundo adulto, não só. O professor falou também da questão do tripé, né, da comunicação, mas aí você tem uma outra dinâmica que eles produzem conteúdo, eles criam, eles produzem, eles fazem circular, eles divulgam. Então tem todo um regime de comunicação diferenciado voltado para eles. Aí, dentro dessa ordem de ideias, eu fiquei pensando assim, né, dentro dessa pesquisa, que é um passo ainda antes da gente rumar para esse caminho, né? Porque os professores estão falando assim, olha, chegou aqui, a gente vai utilizar, não tem para onde correr, agora como é que a gente vai fazer, né? Temos iniciativas, né, até governamentais, de cursos, formação continuada, mas eu fico pensando em especial os professores da educação básica, com pouco tempo, a gente sabe dessas questões de formação continuada, com pouco tempo, mas vem dessa demanda chegar com força e precisando responder a isso e também até se apropriar de tudo isso que a gente está discutindo aqui. Acho que seria isso a princípio. Maravilha. Eu sei que a UNEB, desculpa, eu só vou falar um pitaquinho aqui para não perder o bonde, né? A UNEB tem um investimento na formação de professores, não tem? Sim ou não? Tem. Formação continuada? Então, gente, eu acho isso tão interessante, porque nós lá na UERJ não temos, né? Eu só hoje vim aqui para dizer que eu não tenho pela sala que vocês têm assim, eu não tenho esse espaço que vocês têm aqui, eu não tenho essa formação continuada do quadro docente. Atenção para um problema muito triste que eu vou falar aqui agora, tá? Quanto mais Sorbonne, menos interessado em formação continuada. Concorda? Me entenderam? Professor, me entendeu? Então, quanto mais o narizinho empinado, que eu fiz o doutorado, eu fiz o pós-doutorado lá na França, em Paris 5, nos Estados Unidos, no MIT, aí você não quer mais oferecer. Seria parece sensação de rebaixamento, né? Você ir para um cursinho de como pensar pedagogicamente, ou seja, já se acham nariz empinado. Como é que fala em baianês? Metida a besta. Já se acha metida a besta. Então, gente, não é possível assim, né? Você tem que abrir o coração para ouvir outras vozes, pensar outras falas, chame outras abordagens, né? Que vão falar só do deletério, que é exatamente o medonho, né?
Chame as pessoas todas, e tudo isso é formação, é debate. Ok? É um investimento, pessoal, que não tem como não fazer, tá? Inclusive a universidade precisa discutir o uso ético. Porque os professores estão preparando as provas via IA, é a IA que prepara as provas, tá? E os estudantes fazem as provas usando IA. O humano foi afastado da centralidade. Quem está na centralidade é a IA, ela prepara a prova, ela corrige a prova. Ela prepara, o estudante faz a prova usando IA. O professor prepara a prova usando IA. Isso é gravíssimo. Então a universidade tem que estudar o uso ético. Um dia que você vai ter isso, gente, se não é um investimento de formação continuada aqui dentro. E legislação também. Bota lá no código de ética da universidade, usa assim, 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 assim. Ok? Não pode deixar a revelia. Gostei da sua pose com esse microfone, com essa mão na cintura. Porque eu estou lhe admirando. Estou aqui te admirando. Ô Marcos, eu quero te fazer uma pergunta. Beleza? Posso fazer uma pergunta? E antes de fazer a minha pergunta, eu quero já aproveitar o nosso coordenador. Ele é o coordenador geral de estágio da universidade, o professor Geraldo. Então eu já quero aproveitar, professor, e pedir que o senhor encarecidamente, como coordenador setorial de estágio, leve para a Prograde e um recado para ti diretamente, uma formação para a gente, né? Para todos os professores, para a gente de estágio. E a minha pergunta tem a ver com isso também, porque você falou e com nossa maravilhosa, né, esse presente que é a fala do Marcos, né, essa palestra para a gente. É uma formação, com certeza. Marcos, olha só, nós estamos falando aqui do coletivo de estágios, com estagiários e estagiárias. Então, é muito comum que o nosso estudante, no final do semestre, a gente pede uma sistematização, um relatório, uma produção da vivência. E eu tenho me pegado, me surpreendido com os textos assim. A experiência na escola. A escola, aqui no fundo da UNEB, aqui a escola é assim, é uma escola municipal importante, situada em tal lugar, assim, assim, assim. A escola é importante que exerce um papel desse jeito, desse jeito, assim, assim. A escola fez isso, isso e isso. Aí esse semestre fizemos um outro trabalho. E junto com isso, no estágio, faço uma pesquisa de campo, então elaboramos na sala o projeto de pesquisa. Eles foram a campo, em qualquer instituição, para verificar o papel do pedagogo e mapear a pedagogia desses espaços. Então tinha lugares que as pessoas não sabiam que era pedagogia. Aí vem o texto. A pedagogia é uma área importante, tal, e que está em todas as áreas, mas está assim, está assado. A pedagogia na área tal. Aí, na leitura e na devolutiva, a gente identifica que é da IA. Então, o que nós fizemos? Eu e a professora Márcia. Olha, esse texto aqui foi feito por quem? Foi por você? Será que na escola não tinha crianças? Como eram essas crianças? Que ano você chegou na escola para fazer essa experiência? Então, nós fizemos várias referências para que o estudante raciocinasse com a IA. Né? E aí, alguns insistem ainda, né? Não, você tem que dialogar. A minha pergunta para ti é o seguinte: nós poderíamos sugerir que eles fundamentassem a discussão da IA com a fundamentação tradicional que nós utilizamos, com os livros, com os textos que nós trabalhamos em sala de aula? Você recomendaria isso? Ou nós poderíamos pedir que eles fundamentassem também na perspectiva da IA, já que ele foi lá e pegou tudo da IA? O que você sugere para a gente? Olha, já que a gente está falando em cocriação e conversacional, eu preciso lançar a mão do material que você está usando, né? Do material que você está explorando, dos autores que você valoriza, né? Com aqueles que a IA possa oferecer. Ou então você já chega para a IA dizendo o seguinte: vamos trabalhar somente com esse quadro teórico aqui. Eu não sei se eu estou te respondendo. Então, repara, você define para a IA qual é, com a IA. Tá, você define com a IA qual é o quadro teórico que você quer. Uma vez, para evitar que ela faça da cabeça dela segundo os algoritmos dela. Você vai ajudar o estudante a formular esse prompt. Tem que ser a partir dos textos da professora X, tem que ser a partir dos textos do Paulo Freire, tem que ser a partir do texto de tal ou tal pensador, que nós discutimos durante o semestre. Então você... Olha, o prompt é tudo, né? Você sabe. É o prompt e a conversa.
Então você tem que exatamente exercitar com os estudantes o repertório, que é exatamente o quadro teórico, conhecido em sala de aula, trabalhado por você, com seus estudantes, tá? Autor tal, conceitos esses. Vamos processar isso nós mesmos pensando. Agora vamos para a IA. Chegando na IA, vamos oferecer para ela banco de dados, que às vezes ela não tem o texto do fulano, do Beltrano. Aí você vai oferece mesmo. Sabe como oferecer, gente? É só enviar para a IA. Você faz isso. Você abre o texto. É uma delícia. Abre o texto. Lá embaixo aparece um quadradinho com uma setinha. Já repararam? Já. O meu texto, agora que vocês estavam com ele aberto, abriu. Lá embaixo aparece um quadradinho com uma setinha. Quando você clica ali, ele vai enviar para alguém. Pode ser para o WhatsApp, pode ser para alguma rede social, pode ser também para a IA que você baixou. Ela vai aparecer ali com uma opção de destinatário. Você tem que ter baixado antes o app da IA. Recomendo o ChatGPT, recomendo DeepSeek, que é uma japonesa que está, chinesa, que está assim, ó, disputando pau a pau com o ChatGPT, tá? E outras mais, Perplexity, Gemini, tem várias. Gemini está fazendo imagens muito legais, viu? Enfim, não precisa pagar nenhuma, use só as gratuitas, tá? E você precisa enviar para ela os textos com os quais você trabalha, que ela pode não conhecer. Aí faz isso, abre o texto, o PDF, envia para ela. Envia 2, 3, 4, 5 textos, tá? E aí conversa com ela baseado naquele repertório, naquele quadro. E aí você me perguntou, eu devo me submeter àquilo que ela disse ou eu vou me trabalhar com os textos com os quais a gente vem trabalhando? Você que vai decidir. Eu sempre falo para os meus estudantes o seguinte, ó, vamos trabalhar com os nossos textos primeiro. Agora, num segundo momento, vamos correr atrás de outras referências. Que referências podem dialogar com as nossas? Até para aperfeiçoar as nossas, questionar as nossas. É sempre nesse conversacional, nesse bate-bola. É assim que a gente vai construindo o conhecimento. Então, gente, o conhecimento, ele não é transmitido, ele é construído. Não é? Construtivismo já fala disso há muito tempo. O que você transmite? É informação. E o que é o conhecimento? É o tratamento das informações com dialogia. E com conversacional agora com a IA. O que é o conhecimento? Você transmite conhecimento para alguém? Transmite informação. Como é que a pessoa vai construir o conhecimento? Operando com essas informações, pegando fontes diferenciadas, autores que discordam e que concordam, para você não ficar rezando só numa igrejinha. Tem que ter outras abordagens. Aí você tem a polifonia, a diversidade de opiniões. Você vai construindo com a IA ou com os colegas, os estudantes, em sala de aula, juntamente com o professor. Você vai construindo conhecimento. Percebe? Ninguém vai me perguntar sobre avaliação, você não vai? E como avaliar na era da IA? Pergunta lá. Fazer o microfone aqui. Isso, eu faço. Professor Marco, eu queria, desde essa construção, né, temos uma matéria. Não, bota o microfone. Você tá. Fique aqui para cadê o microfone? Em licenciatura em pedagogia aqui, temos um componente chamado avaliação e educação, né? Daqui a um tempo vamos estar com esse componente. E é interessante pensarmos como fazer esse processo de construção, principalmente na educação básica, quando vamos tratar de adolescentes, crianças que já estão inseridos com a inteligência artificial, né? Como pensarmos em fazer essas construções de avaliação, que tem um processo de inclusão também dentro dessa construção. Essa é a minha dúvida. Oi. Complementando, né, essa questão, eu queria também
avaliações de vocês com IA. Então vamos fazer o contraponto, tá? Então Marco também vai avaliar a nossa avaliação. Tá bom. Eu só queria saber um pouquinho como é essa avaliação para eu falar sobre ela, mas antes eu posso responder, porque eu já estou meio esquecido, vou acabar esquecendo aqui da... Bom, como avaliar na era da IA? Primeiro que não dá mais para contar com um trabalho escrito, lido na calada da noite. O que significa isso, gente, que eu estou dizendo aqui? Você recebe o trabalho do estudante, leva para sua casa para ler sábado à noite, domingo, sexta à noite não, né? Mas sábado à noite, domingo à noite, você vai ler aquele trabalho. No seu prédio, só a sua janelinha terá a luz acesa, né, na madrugada. Está lá fazendo correção dos trabalhos. Isso não é mais possível. É até bom você fazer isso, porque você vai exercitar o estudante a usar a IA para ele construir textos. Se ele nunca aprendeu a construir texto, ele agora tem a chance maravilhosa. Está me entendendo? Repara, construir texto com IA, fazendo essa coisa que eu falei, interatividade interativa, essa conversa, esse bate-bola co-criativo, você aprende a escrever. Estou aprendendo a escrever. Gente, meus textos estão passando assim por revistas que eu fico chocado. Gente, estou pós-doutor lá no fim da minha carreira, não sei escrever ainda. Estou aprendendo com a IA. Então, atenção. Como é que você vai fazer? Você insiste na produção textual, sim, ainda que seja com IA, orientando ele para co-criar e não ficar somente fazendo Ctrl+C, Ctrl+V. Segunda coisa, a avaliação ela precisa acontecer em sala de aula no presencial. Então, o cara te entrega aquela produção, você vai avaliar em casa e ali em sala de aula você vai destacar trechos e essa pessoa terá que verbalizar. Pode ser produção individual ou coletiva. No caso do coletivo, 3, 4 pessoas, uma equipe, elas vão verbalizar o que fizeram. E o professor, que já leu antes aquela produção, e que acompanhou também, né, a produção sendo realizada, que o professor avaliador, ele não tem que se contentar só com o produto final. Isso é uma definição básica de avaliação formativa. A avaliação formativa ela é processual. Então você vai acompanhar o estudante no processo de conversa com a IA, né? De perguntas, como é que ele está perguntando, o professor tem que mediar esse negócio. Que pergunta você está fazendo? Quais os prontos você está colocando aí? Que resposta está te dando? Como é que você está reagindo? Você precisa fazer esse trabalho de acompanhamento. Então, olha, alguém já logo pensa, mas como eu vou fazer isso com o tempo de aula que a gente tem? Você tem agora que fazer um exercício incrível que é de reduzir o seu falatório, que expõe no canto da boca, e investir mais em produções coletivas e abrir espaço para esse tipo de avaliação lá no presencial. Você não vai se contentar mais com aquela avaliação que você vai levar para casa para corrigir. Você vai, além de acompanhar o processo, o aluno em sala de aula, na hora dele revelar o que ele fez, ele tem que contar esse processo. Ele tem que revelar as perguntas, os prontos que ele fez, as respostas, mais ou menos aquilo. O que ela te deu, o que você contestou? O que não satisfazia o seu repertório? Como é que você brigou com a IA para ela aperfeiçoar uma resposta? Esse aqui é o trabalho de avaliação. Não é mais o produto final. Vocês estão me entendendo, gente? O conceito de avaliação formativa, que não é de hoje, né? Quem inventou isso foi um tal de Michael Scriven, não sei se é inglês, americano, sei lá, que saiu com esse negócio de avaliação formativa. E uma das coisas que ele falou foi essa: a produção final não basta. Quero ver como é que a coisa rolou no processo. E ela é o quê? Não é cabal, ela é continuada. Então ela teve esse processo, agora respondeu tal coisa, vamos avançar. Evoluir com novas questões, com novos aprofundamentos. Você vai me dar um retorno mais adiante. Maravilhoso. É isso, amiga.
isso que alimenta o conversacional e a dialogia, tá? Dialogia com seus colegas, conversacional com a IA. O que alimenta é a pergunta. E guarda essa ideia. Qualquer resposta é pergunta. Isso vale também para as suas relações amorosas, tá? Qualquer resposta é pergunta. Entenderam, gente? Nossas relações humanas por aí afora, com seu pai, com sua mãe. Qualquer resposta é pergunta. É essa percepção de que a resposta é pergunta é que alimenta o conversacional e a dialogia. Vamos agora ouvir. Olá, boa tarde. Boa. Primeiro eu queria dizer que é uma honra estar aqui representando os estagiários. E eu vou contar um pouco do nosso percurso no estágio junto com a professora Val. E a inteligência artificial, ela nos auxiliou muito. Nós utilizamos o ChatGPT e a Zapier. Nós fomos observar, a gente foi observar o espaço do estágio e sempre quando voltávamos, nós gravávamos um áudio explicando o que vimos. E com isso a gente colocava na Zapier para ela transcrever o áudio e jogamos no ChatGPT para demos um comando passado pela professora e ele orientado. Seu, né? Essas palavras são importantes. Às vezes eles queriam copiar. Epa, isso aí. Orientado pela professora e sempre colocávamos que não era para mexer na autoria. Sim. Então, quando eu pego os textos que ele formatou para mim, eu me vejo naquele texto. Eu acredito que a professora também sabe ali que é meu aquele texto. E esse foi o nosso processo. E aí, vamos fazer assim, a parte De áudios, né? Então nós temos uma avaliação que é processual, é feita em sala de aula. Beleza. Então todo mundo, a partir do Google Forms, então nós temos lá o processo, a avaliação processual. Então a cada dia, todo mundo já sabe que vai colocar naquele link. E aí já tem um outro link que já mostra o que eles colocaram, Beleza. né? E aí entramos com os autores básicos, né? Sim. E a gente trabalhou com pesquisação. Ah, né? maravilha. Foi, porque nós, qual é a nossa questão? Qual é a nossa preocupação? Qual é a nossa preocupação? O que nos inquietou? Tá vendo o pessoal aí com essa camisa? Sim. É isso. Quando? Vai, explica. Vai, fala. Fala, Marcos. Conta aí. Estamos em parceria com a SUDESP, que é a Superintendência de Desportos de Esporte daqui da Bahia, e ele tem um projeto chamado Esporte por Toda a Parte. É um projeto que tem um intuito, a intenção, para além do empoderamento comunitário, mas é levar esporte, bem-estar para dentro das comunidades da cidade de Salvador. Então, nós, enquanto estudantes, em espaços não escolares, que é o nosso estágio, é o olhar sobre esse educador social, esse pedagogo, e disseminar, passar para outras pessoas a importância desse projeto, para que elas conheçam, porque muitas vezes o projeto por Esporte por Toda a Parte está ali do lado de casa, mas não chega para as crianças, não chegam para as idosas, né, a terceira idade, é um público que cresceu muito no Esporte por Toda a Parte. Então, como chegar para essas pessoas? Então, estamos nesse processo de, para além do empoderamento comunitário, disseminar esse processo de... Existem espaços de lazer, de esporte, de cultura e bem-estar social também, dentro das comunidades da cidade de Salvador. E ter uma outra perspectiva que não só nas periferias daqui existem violência, mas existem projetos comunitários gratuitos do Estado, uma política pública, é importante falarmos sobre isso. É uma política pública do Estado da Bahia, de estar levando outras formas de outros olhares sobre a comunidade. Então, essa é a nossa ação, né, pesquisação dentro desse lugar. E um dos questionamentos, né, que nas nossas discussões, dos nossos grupos de verbalização ou de observação, porque não tínhamos somente a observação no estágio. A pesquisação, ela não tem só a perspectiva, eu estou falando demais, né? A perspectiva
da observação, né? Que muitas vezes as pessoas falam assim, o estágio só vai estar no cunho de observar. Não, vamos estar fazendo uma troca entre as pessoas que estão ali naquela comunidade e com tudo que aprendemos na universidade, né? Com os teóricos, e nós iremos construir estratégias possíveis, né? Não podemos pensar também em uma questão utópica, mas estratégias que a gente possa utilizar ali. E qual foi a nossa pergunta? Como podemos fazer que outras pessoas que estão nessa comunidade conheçam o esporte por toda parte? Quais serão as construções que vamos fazer, as mobilizações que vamos fazer junto com aquelas pessoas que estão ali? Então, tem um processo de interatividade, porque eu não vou chegar na comunidade, naquele espaço, impondo o meu conhecimento que eu vou fazer. Não podemos fazer isso. Acredito que, enquanto pessoas da educação, cientistas da educação, né, precisamos perguntar e saber. Vocês conhecem? Como podemos fazer juntos? É uma outra estratégia que estamos aprendendo aqui no estágio. Falei. Maravilhoso. Antes de comentar aqui as duas colocações brilhantes, tá? Lindas, eloquentes. Aliás, gente, uma coisa que me emociona demais na Bahia, vocês já me ouviram falar isso muitas vezes, já vão. É a fala solta, a eloquência, a verve baiana. Por que é que vocês são assim? Somos incríveis. É a Bahia. Olha, é uma mistura de água quente do mar, com aipim, com dendê, com os santos todos que estão por aí. É uma beleza, gente. Mais uma vez eu vou dizer, eu sou mineiro, não sei se deu para ver aí o meu sotaque mineiro. Gente, nós somos absolutamente diferentes de vocês. Nós somos acanhados, nós não falamos para dentro, tá? Quando a gente consegue falar, é para dentro. E reticente, sempre com um pé atrás, né? Esse negócio de comer quieto, que é um negócio idiota, não? Come quieto. Tu sabe o que eu estou falando, né? Eu tenho amigo mineiro. Então, gente, olha, eu invejo, tá? Eu fico vendo o Caetano Veloso, né? Vocês conheceram aquele cara chamado Wally Salomão? O Wally Salomão. Que verve é aquela, gente, do Caetano Veloso, que verve é aquela, as pessoas chegam e falam, e vocês todos são assim. Sempre que eu venho aqui, né, que a estudantada fala, eu fico emocionado, falo, gente, se eu tivesse tido isso na infância, minhas amigas, eu não teria sofrido tanto para chegar onde cheguei. Tão difícil chegar aqui na frente e falar alguma coisa, vocês não têm ideia. Para um mineiro travadão, você não tem ideia. Tive que ralar. As vísceras só contorcendo, ó. Vontade de ir ao banheiro. Diante do público. Por que somos assim? Pergunto, por que somos assim? A escola é culpada disso, tá? Não é só a igreja e família autoritários, não. A escola é a principal responsável por nosso constrangimento, nosso medo de errar, nosso medo da avaliação, nosso medo da punição. Tem tudo a ver com um paradigma, né, que predomina sobre a escola. É o medonho, é o caroço de milho, é a palmatória, essas coisas que vieram de longe, que a gente não tem mais hoje, mas temos coisas simbólicas piores ainda, né, hoje. Não é a palmatória, mas é o jeito do professor falar, é a cobrança que ele faz, é a intimidação que ele faz, as exclusões que ele comete. Chama você de burro. Olha que absurdo. Eu vejo isso aos montes, meus alunos me falam. Eu também trabalho, agora vamos entrar na licenciatura, né? Essa coisa do estágio, eu trabalho com isso. Eu não trabalho com mestrado e doutorado mais, eu já trabalhei, não trabalho mais. Eu fiz a minha opção preferencial pela licenciatura, que é
o lado mais frágil da universidade em termos de criação, formação, invenção. A licenciatura é a corda mais frágil, né? O pé mais fraco. Tanto que eu defendo vocês que serão futuramente reitoras e diretoras disso aqui, por favor, veja essas meninas, né? Fico logo pensando, daqui a pouco elas vão... Talvez eu não esteja mais nesse planeta para ser convidado, tá? Por vocês, né? Para sua posse. Olha para a posse! Que coisa linda! É isso mesmo, e adoro isso. Então, gente, olha, não sei o que vocês farão com essa coisa chamada estágio de licenciatura, mas acho que vocês estão no caminho que eu teria, que eu faria, tá? E eu tenho feito o quê? Eu leciono uma disciplina chamada didática e estágio supervisionado. Vocês conhecem isso? Então, na disciplina didática, que é obrigatória em licenciatura, eu tenho na minha sala de aula alunos de todas as áreas, geografia, história, matemática. Não é só de pedagogia, não. A alunada toda da universidade, exceto engenharia, direito, né, que deviam estar também, né, aliás. Vão dar aula pra caramba por aí, fazer gogó do espumante, né, por aí afora. Bom, mas então, repara, o que eu faço lá? Eu peço aos estudantes, a partir de um quadro teórico bem estudado, sínteses feitas em sala por eles, com IA, sem IA, faz aquela síntese. Agora vamos para o campo. Qual é o campo? Salas de aula de escola básica da cidade do Rio de Janeiro, tá? Cada um vai para uma escola. Aí chega lá, qual é a proposta? Não ficar assistindo. Você falou precisamente, eu não vou lá para ficar assistindo o que eles fazem. Eu vou lá para construir com eles possibilidades, respeitando eles, os interesses, enfim. Aí os meus estudantes vão com a proposta, se colocar à disposição do professor para ajudar o professor naquilo que ele faz. E aí você vai observando o que ele faz. Traz para a sala de aula como ele faz. Nós vamos discutir esse modus operandi que ele faz e vamos sugerir intervenções. Aí vem a pesquisa, formação, pesquisa participativa, né? Pesquisação. Então, o estudante faz exatamente o que vocês estão fazendo aqui. Pesquisa, formação, pesquisação. Ele se junta ao professor, já que o professor abriu espaço, o que não é fácil também, né? Quando ele abre o espaço, aí você vai construir com eles possibilidades. Estratégias de trabalho em sala, uso de games, estratégias interativas, uso de IA, uso daquela coisa que eu adoro, chamada Padlet. Como é que os alunos podem fazer isso em sala de aula? Brincar com isso. Fazer brainstorm, né? Tempestade cerebral. Fazer tempestade cerebral de ideias, de palavras, construir juntos. Aquela nuvem de palavras. Vamos fazer aquilo, vamos brincar com aquele negócio. Ou seja, desenvolver com o professor e estudante, porque às vezes o professor também não tem esse know-how de usar IA, não tem o know-how de usar Padlet, não tem que usar estratégias interativas para desenvolver atividades coletivas. É só trabalho individual, só provinho, só exercícios solitários. Vamos mexer nisso? Muitas vezes os professores não sabem. Então o nosso estudante que vai estagiar ajuda o professor a desenvolver essa expertise, sabe? Sair do gogó palestrante, sair da avaliação dura, classificatória, punitiva. Obviamente, eu insisto, nem todos os professores permitem, né? Você é um estudante, quem é você para querer me dizer como eu devo fazer? Mas quando ele se abre, a gente entra. Fazendo essa maravilha que vocês fazem aí. Ir para as comunidades, ir para as escolas, desenvolver potências, trabalhando com eles, co-criando com eles. No caso aqui, meus estudantes vão trabalhar com o professor e com os seus alunos. E vamos trabalhar com outras educações, né? Porque vamos pensar em educação informal, educação não formal, né? E como vamos atuar com isso?
porque o interessante também é que muitas vezes pensam a pedagogia, muitas vezes somente na escola. Sim. E o estágio de espaços não escolares faz ter múltiplas, né? Uma diversidade, até para observar. Então, inquieta, é um processo de inquietação. Né? Porque muitas vezes o planejamento ele não vai ser seguido de uma forma assim, flexível. É isso aí. Porque vai depender muito de como vai estar a comunidade, de como vai ser aquilo. Entende? Essa palavra que ela usou, eu adoro, inquietar, né? Provocar. Qual é aquela última palavra que Paulo Freire usou lá na pergunta? Na fala que ele faz. Vocês estão lembrados? Aquela frase que eu citei dele. Espantar-se. Espantar-se. Admirar-se. Inquietar. Uau, que incrível. Taquicardia, criativo. Não é de morte, não. Aquela taquicardia da criação, né? Da cocriação. Aquela emoção da criação. Espantar-se é isso com a construção do conhecimento. Eu acho que vocês precisam escrever, tá, sobre essa experiência de vocês. E eu quero levar esse texto para a minha licenciatura na UERJ. Mostrar como as baianas fazem. E como resultado, como o nosso interesse é o processo, né? E no final, o que é que eles apresentam? Um site. Então, nesse site tem um artigo, tem todos os relatórios para dar continuidade. Então, todo mundo agora tem site. Que beleza. Agora, não pode ser o site da Web 1, não, né? Olha. O que é o site da Web 1, você sabe? De forma alguma. É interativo, Maravilha. né? Eles, né, têm a liberdade. Inclusive, eles estão fazendo um site agora e tem a oportunidade de continuar depois. Por exemplo, a gente está entrando em outros componentes, né? Porque eles têm o nosso componente, mas eles também já estão fazendo registro dos outros componentes. Sim. E já fica para frente também. Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, é emocionante. Vocês são retados, né? Não é? Tem palavra melhor que essa? Retado? Marcos, você me conhece há muito tempo. Inclusive, eu me lembro do primeiro almoço, né, que você teve na Bahia. E eu sei que você adquiriu nesse almoço. Eu sei toda a história. É isso. Conta aí. Não, você sabe todos os registros, né? Agora você sabe também que eu sou uma cara de pau e nós somos amigos, tá? E o seguinte, nós estávamos planejando ir almoçar com você em um restaurante. Sim. Mas aí não caberia as pessoas mais importantes que estão aqui. Eu sinto muito, meus colegas, eu vou fazer uma proposta para Marcos. Marcos, vamos conhecer nosso restaurante universitário? Ah, eu tenho carteirinha para estar lá? Você, quando a gente olha o jeito dela andar, gente. Anda um pouquinho, vai. Não, vocês sabem que eu já tomei curso de modelo, não sabe? Olha a elegância. Então, em cima daquele tamanquinho, olha que beleza. Tá? Então, ó, como é que vocês fazem? Agora também nessa interatividade. Então, como é que tem que fazer o modelo? Você cruza a perna. Você volta para frente, tá? Aí tá, ó. Tá? Não ouvi a resposta. Tá registrado isso? Já acabamos com os protocolos. Já começamos o curso de modelo, acabamos os protocolos, acabamos praticamente aqui. A gente quer agradecer muito. Eu acho que ela tem uma pergunta. Você tem uma pergunta? Tenha. Eu vi. Sandra, que maravilha. Olha, ela estava em casa. Eu digo, vem urgente para cá. Isso aí, Sandra. Manda. Sandra. Microfone para Sandra. Vai lá. Boa tarde. Eu gostaria de saber assim, eu fiz uma pergunta a IA, coloquei um prompt, fiz uma pergunta e pedi para ela organizar e ela me deu dessa forma. De que maneira políticas públicas podem garantir o uso responsável da inteligência artificial, sabendo que essa tecnologia é amplamente disponível à população? Qual foi a resposta? Eu não pedi a resposta. Não, ela fez um prompt, uma pergunta, e pediu para... Ela pediu para a IA arrumar a pergunta que ela fez. Ela organizou a pergunta, veio assim do jeito que Como eu você escreveu? A pergunta? Repita. Então, de que maneira políticas públicas podem garantir um uso responsável da inteligência artificial,
sabendo que essa tecnologia é amplamente disponível à população. Já que é tão disponível, então 50% do problema está resolvido. É isso? Você está falando que é tão disponível. Já que é tão disponível... Ela é amplamente Amplamente. Sim, gente, está no smartphone de qualquer um. A avó disse que mais de 50% tem smartphone na sala de aula. Então, está disponível, é só você baixar o app, está lá embaixo. Eu tenho vários lá embaixo. Você manda para 2, para 3, aquela mesma pergunta, né? Mas olha só a pergunta que eu fiz. Eu queria ler o que Quais você... estratégias podem ser adotadas para manter o uso responsável da IA diante do fato de que seu acesso irrestrito aumenta o risco de práticas abusivas, como a gente vê o tempo todo na... Essa foi a segunda pergunta que você fez, né? Essa foi a que eu fiz. A que ela fez. E pedi para ela organizar. Ela veio e trouxe essa aqui, que eu não gostei muito, mas eu acho que tem que ter política. Eu gostei mais da minha. É normal, gente. Às vezes a nossa deixa eu falar uma coisa aqui. Sim, fale. Bom dia a todos. Teve uma das pessoas aí, eu acho que foi, como é seu nome? Caroline, que falou sobre a autoria. Uma das orientações é que não mudasse a autoria. É uma coisa que eu tenho feito sempre. Eu escrevo, não mude as minhas palavras. Então você devia fazer assim. É porque ela mudou o sentido do que você escreveu. E eu já ia te perguntar como foi que você pediu a ela. Então, eu tenho colocado muito isso. Não mude o sentido das minhas palavras, nem o meu estilo. Faça ajustes sutis. Sim. E apenas uma revisão de ortografia e gramática da minha pergunta. Sim. Algo assim, para dar uma coerência e coesão. Porque eu ia te perguntar isso. Como foi que você tinha feito a pergunta previamente. Então, assim, e outra coisa, Marco, que você disse, para fazer as resenhas, né? Eu tenho pedido bem diferente, não quero nada raso, nada superficial. Boto um PDF inteiro, boto o sumário inteiro e peço para fazer um fichamento, um fichamento primeiro, antes de fazer a resenha. Faço um fichamento com base nesse sumário, fazendo destaque com citações dos conceitos principais trazidos por tal autor. Escrevo o nome do autor de novo, eu sei que ele vai ler lá, mas eu escrevo, que foi um importante educador, blá 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 blá. Então eu, tipo assim, não coloque nenhuma informação que não esteja contida no pensamento do autor, porque eu já peguei muita informação, inclusive do próprio Paulo Freire, que está amplamente divulgado na rede, coisas que não tem nada a ver com o Paulo Freire que ele coloca lá. Sim. Inclusive as coisas de biblioteca universitária, como já pesquisei várias coisas sobre isso, ele coloca lá nas informações, manifestações da lucidade, que é outro autor, coisas que eu fui pesquisando, ele vai enfiando lá no texto, no fichamento, no trabalho, como se eu tivesse... Então, assim, isso que ele disse é extremamente importante. A gente precisa ficar atento, porque o repertório que a gente tem, aquilo que a gente construiu e que a gente está construindo a partir da mediação das tecnologias digitais em rede ao longo dos anos, sim, eles precisam ser criticados e a gente precisa ter um posicionamento, um repertório ampliado para que a gente possa fazer isso que você fez lá em 2023. Hoje mais ainda, porque ele está pegando a memória daquilo que a gente já pesquisou e colocando nas informações que a gente está botando agora. Sim. Então, dei logo uma bronca nele, dizendo aí no chat GPT que você mudou o meu sentido do texto, eu quero que você faça, porque ele vai pegando o seu estilo, entendeu? E ele não vai se apropriar daquilo que você... Eu vi a apresentação dele. Sim. E é justamente isso, ele foi corrigindo. Pois é, mas a gente tem que brigar. Eu já falei várias vezes, você mudou o sentido, você colocou o autor, Roberto Sidney de Macedo mesmo. Às vezes eles colocam um monte de livro que não existe. Gente, esses livros não existem. Esses blá 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 blá. Então a gente tem que brigar, dizer que ele não, tipo assim, tô emocionado, mas tô chateado. Porque, e sabe outra coisa que eu tenho dito pra ele? Você está trazendo informação com cunho de verdade, estruturada de uma forma que uma pessoa desavisada fica já, gente, que lindo, tipo assim, ao invés de como ela disse, a minha pergunta foi melhor, as pessoas estão achando, poxa, que lindo, ela fez melhor que eu. Então, a gente precisa reconhecer que a autoria humana, a criatividade humana, o sentimento, é aquilo que a gente carrega como sujeito, como ser pensante. Máquina nenhuma vai tirar nunca. E a gente está ensinando essa máquina a pensar e a retroalimentar aquilo que ela tem dos algoritmos, dos sentidos construídos, as nossas autorias, inclusive, sendo depositadas nesse lugar aí que a gente nem sabe onde anda. Isso. Mas a gente precisa se posicionar como educadores, porque tem muita